boa noite a todos e todas. Me apresentando primeiramente, meu nome é Fábio Moraes e eu sou professor da área de gestão, administração, vinculado ao Departamento de Administração da Universidade Federal de Rondônia, campus de Porto Velho, no Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas. Em transição, saindo do mestrado acadêmico e estando no mestrado profissional, atuando tanto no ensino quanto na pesquisa, na graduação e na pós-graduação, e também em atividades de extensão. Esta disciplina é a disciplina de Gestão da Saúde, vinculada ao curso de pós-graduação em Gestão Pública Municipal da Universidade Aberta do Brasil, ofertada, a instituição ofertante é a Universidade Federal de Rondônia. Então, dou as boas-vindas a todos os alunos aqui presentes nessa sala virtual, que são dos polos da cidade de Buritis e da cidade de Ji-Paraná, polos 1 e 2. Qual é a proposta central deste nosso encontro de hoje? Conversarmos sobre os aspectos tratados na unidade 1, que nós tivemos como conteúdo central da ementa o Pacto Federativo, onde nós traçamos aí uma análise sobre a evolução do federalismo no Brasil e, especialmente, o impacto do federalismo na construção das políticas públicas de saúde a partir da Lei 9090, a Lei 8080 de 1990, a Lei do SUS, e também a Constituição Federal de 1988. E hoje nós vamos avançar um pouco falando dos níveis de atenção à saúde. A atenção básica à saúde, a atenção secundária à saúde e a atenção terciária, e a gente vai dividi-la em dois níveis, terciária e quaternária. Lembrando que, de acordo com os níveis de atuação do SUS no âmbito do federalismo, a gente vai ter um enfoque no âmbito municipal, na gestão pública municipal, muito mais centrada na atenção básica à saúde, que não impede que um município mais populoso ele possa ter ofertado como política pública os 3 níveis de atenção à saúde, primário, secundário e terciário. Tá? Então, para começar o nosso bate-papo, eu vou começar com a interação entre nós. Acho que o mais bacana é a gente começar levantando algumas situações práticas que vocês vivenciam no cotidiano de vocês e a gente entender um pouco como nós podemos levar o diálogo para dentro da nossa disciplina. Eu gostaria de entender de vocês, dentro do nosso conteúdo da ementa, quando falamos de federalismo, falamos do Pacto Federativo, da construção de políticas públicas para a saúde, e especialmente a partir da Constituição de 88, a partir da realidade de vocês, como vocês sentem os principais desafios hoje na gestão da saúde pública municipal, independente de você estar vinculado à gestão pública da saúde ou não? Porque, de um modo ou de outro, você vai estar vinculado ao SUS. Seja como o usuário do serviço público, que de um modo ou de outro nós vamos ser usuários, como, por exemplo, agora toda a oferta de serviços de vacinação, por exemplo, a população toda tendo acesso a um serviço público de saúde, ou ainda como usuário do serviço público na saúde suplementar, né, que é um tipo de assistência complementar à saúde pública. Então, eu pergunto para vocês que estão aqui hoje, nessa discussão, quais são os principais desafios que vocês visualizam na gestão pública municipal para o gestor público de saúde? Vocês podem abrir o microfone, podem falar, por favor, gosto da interação. A descentralização, o Vasmar coloca aqui, pronunciei seu nome correto? Pronunciou sim, professor. Ô, Vasmar.
Quando você fala da descentralização, como você coloca isso como um grande desafio? Você pode nos... Eu entendo como um grande desafio porque sempre fica focado num lugar só. Que nem eu moro em Buritis e eu uso bastante o SUS. E qualquer coisinha que eu vou fazer, eu necessito ir até Porto Velho. Então, no meu ponto de vista, que moro no interior, está muito centralizado lá em Porto Velho. Ótimo, Vasmar. Ótima. Primeiro, você faz uma colocação e depois você já faz uma análise também. Nós vamos voltar nesse aspecto que o Vasmar coloca sobre a descentralização da saúde. E o Pacto Federativo tem exatamente essa intenção, né? Utilizar-se do Pacto Federativo para construir a política pública de saúde nacional a partir da lei do SUS, tem essa visão, mas aí nós temos o caráter regional, a regionalidade, que vai desembocar nesses problemas que o Vasmar coloca. Quem mais? Vamos lá. José Ribeiro, do Presidente Médici, aqui do Polo de Paraná. Ô, José, bem-vindo. Tudo bem, professor? Eu estou bem. Então, espero que você também. Obrigado. O senhor também. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar o sistema de saúde de perto durante 8 anos, até porque trabalhei na prefeitura por 2 vezes, completou 8 anos. A descentralização, esse processo de descentralização é importante para os municípios. Eu acho importante, porque é uma forma dos recursos chegar mais perto da população, através do governo federal e através, com a parte bem pequena, de recursos do governo do Estado, ou seja, dos Estados brasileiros, compartilhar despesa com os municípios. Mas, por outro lado, os limites de recursos, eles são pequenos, inclusive naquele material que o professor disponibilizou para nós, coloca algumas coisas ali que fica bem caracterizado que os recursos são pequenos em relação à demanda da população. Então, o maior problema é esse. Por isso que no depoimento do aluno aí que antecedeu, que tudo que vai, quando ele procura o sistema de saúde, já desloca o paciente para Porto Velho. Todos os municípios acontece isso. Não deveria ser deslocado. Se tivesse recursos suficientes, se contrataria os profissionais que realmente acometem a população de certas doenças. E não existe esses profissionais nos municípios menores. Eu vejo por aí. Ô, José, muito obrigado pela sua colocação. Eu acredito que nós estamos começando a alinhar o nosso diálogo. O Vasmar coloca sobre a descentralização, depois tem o Jackson que coloca sobre a contratação e permanência de profissionais. É um tema altamente relevante para a nossa discussão, Jackson. E o terceiro é o José e o Luciano, que coloca exatamente sobre os recursos, a limitação, a escassez de recursos. Eu quero voltar em cada um desses pontos, mas antes eu vou passar a palavra para a Marcilene e, na sequência, a Luísa. E depois que a Luísa falar, eu vou voltar nesses tópicos para a gente fazer um alinhamento em torno dessas colocações de vocês, tá certo? Marcilene, é com você agora. Oi, professor, boa noite. Boa noite, Marcilene. Eu só queria comentar um pouquinho sobre essa questão da descentralização, né? De como que se já cogitou a questão de descentralizar, de ter 2 polos, né, hospitais regionais em Rondônia, e está difícil essa concretização, né? Já se cogitou se fazer, acho que foi em Cacoal, né? E não sai esses hospitais, nem o de lá e nem a reforma, nem do daqui. E a gente vê essa necessidade, principalmente de todo o interior que vem, né? Aqui a capital realmente fica difícil receber todos que vêm de longe, né? Principalmente a distância que é chegar até aqui. Então, é uma necessidade da saúde aqui de Rondônia, essa descentralização. Isso, Marcilene. E a Inês coloca que Cacoal tem o hospital regional. Sim, Inês, e tem o hospital regional, e é um hospital de complexidade significativa, é um hospital de grande porte,
E agora, quando nós colocamos disponíveis esses 2 pontos de acesso, Cacoal e Porto Velho, como pontos de referências na gestão, na oferta do nível ali entre o nível intermediário, que é o secundário e o terciário, nós sabemos que há escassez de disponibilidade para o acesso, né? Então, a gente tem sempre essa limitação do acesso, ou Cacoal ou Porto Velho. E isso deixa, de certo modo, o acesso limitado à saúde de nível secundário ou terciário, de maior complexidade. E a Inês coloca que tem, ótimo. E Marcelene, essa sua colocação de dizer, olha, a gente sente a necessidade de melhor atendimento próximo de municípios que não tem uma população maior, que no nosso caso os municípios são todos pequenos, então não é de grande população, maior população. Este é um desafio que nós vamos falar exatamente sobre a característica regional e que o SUS veio para minimizar essas diferenças. Tem como princípio exatamente este. O princípio de gestão é a regionalização. Eu vou passar para a Luísa e depois eu quero fazer um fechamento aqui em torno dessas ideias já colocadas, para eu não me perder também. Luísa, você pode falar. Bom, boa noite a todos os colegas. Eu sou do polo de Chupinguaia, porém eu estou assistindo hoje porque talvez no outro dia eu não vou conseguir assistir a aula, e se tratando de gestão em saúde, né, gestão da saúde é um tema muito importante para todos, aqui como futuros gestores, participação de gestão pública, né. Como todos os colegas colocaram, né, e o professor falou, a Lei 8.080 é um carro-chefe da política pública de saúde hoje no Brasil, um plano de saúde referência. A gente percebe que o que mais prejudica hoje a gestão é a falta de um bom gestor. E o que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo a ser gestor. E, na verdade, isso tudo vai contra a política hoje utilizada externamente fora do sistema, que nós chamamos de politicagem. Na organização, né, da tripartite, na questão a nível federal, estadual e municipal, nas suas pactuações, seus repasses financeiros aos municípios, a gente percebe hoje, quem está dentro da política pública, que o Estado, por exemplo, não cumpriu a sua meta. Ou seja, o gestor, para não pagar por probidade, porque tem interesse em nova candidatura, ele correu e teve a participação dos gestores menores, formularam um plano de trabalho para pegar e dizer, olha, está aqui para você de mão beijada, o que eu não te repassei há 2 anos. Né? Outra forma de falar sobre a descentralização, né? Hoje, a macro 2, como é chamada no Estado, então, Cacoal é para ser a macro 2. Ainda está em construção, porque existem muitas formas da gestão trabalhar para se desviar alguns serviços de saúde na terceirização, na precarização do serviço ofertado. E outra parte que o colega falou, por exemplo, lá em Buritis não ter. Hoje, para você manter, por exemplo, digamos assim, especialistas, hoje você não consegue levar um especialista para o interior. Vou citar um exemplo, um vascular, por exemplo. Você não consegue levar um vascular hoje para a cidade de Buritis, porque ele não tem uma demanda, eles ficam em grandes centros. Então, as especialidades, elas precisam estar organizadas nas suas referências municipais para que o usuário possa ter acesso. E isso depende de gestão. Por exemplo, eu preciso ter um cardiologista, eu tenho uma população de 100 mil habitantes, eu contrato um. Ou seja, ele precisa organizar essa rede e ter profissionais para atender aquela demanda. A sobrecarga do SUS hoje é tão grande. E por que aconteceu isso? Essa é a pergunta. Muitas pessoas não conseguem mais pagar o plano de saúde. São mais de 3 milhões de pessoas que deixaram de pagar planos de saúde porque não conseguiram mais manter o valor alto do plano. Para onde ela foi? Para o Sistema Único. A universalidade, equidade, igualdade, direitos a todos, a Constituição nos permite.
Mas bem sabemos que aquele que paga, ele sai do Sistema Único de Saúde e vai para o privado, mas que também não oferece. Por exemplo, aqui em Vilhena nós temos a UTI e o privado não tem UTI, ou seja, o paciente ele sai do privado com um bom plano de saúde e ele é regulado no SUS. Por quê? Porque ele não tem a vaga lá para ofertar para esse usuário. Ou seja, ele utiliza o sistema, e aí vejam bem, o plano de saúde ele paga o tempo de internação desse paciente, porém não é o município que fica com esse dinheiro, e sim o Sistema Único, porque a lei não permite para nós receber esse valor do usuário, né, daquele que paga o plano. E a gente percebe que não há outra forma de mudar, porque tem que mexer em muitas esferas. Na nossa região aqui, Vilhena é referência, né, para muitos, e o que acontece em tudo isso? É a falta de profissionais, por exemplo, neurologista, cardiologista, obstetras, clínico geral, por exemplo, nós não temos clínico geral, nós temos o médico. Temos um médico. Um médico é aquele cara que ele sai da universidade e ele é médico, então ele pode atender, mas nós não temos o médico, né? Clínico geral. Nós precisamos de residência no município hoje, nós não temos o especialista. Então, o interior sofre muito mais. Mas o pior agravo de tudo isso, caros colegas, é a falta de gestão. Né? A falta de gestão é a pior situação do nosso município. Recentemente saiu uma portaria se tratando de verbas em fundos municipais de saúde. Todos os municípios nossos provavelmente tiveram, e aqueles que trabalham com o Conselho Municipal de Saúde viram isso de perto. Nós tivemos aqui dinheiro de 2012 em conta. O que vocês acham? Por que um gestor ficaria um dinheiro em conta que rende o mínimo possível por mês e não investiria? Mostra a ineficiência do serviço público, da gestão pública. E isso é muito doloroso, porque quando um serviço deveria estar muito bom, ele está muito ruim por falta de gestão. Eu estou presidente do Conselho Municipal de Saúde e eu fico muito triste, porque a gente tem uma visão muito gestora de como fazer essa saúde funcionar sem a politicagem, mas não há interesse de quem está lá, porque a política não pensa como nós, né? Bons gestores. Parabéns pelas suas colocações. Alguns colegas disseram aqui, suas falas cirúrgicas. E agora nós entendemos por quê. Porque é alguém que está presidindo o Conselho Municipal de Saúde, o órgão que tem o papel principal e de maior relevância dentro das políticas públicas, tanto na regulação das verbas, a aplicação, o controle do orçamento da saúde. Então, o presidente do Conselho de Saúde, o Conselho de Saúde, e o presidente como representante do Conselho, e essa é a nossa última unidade de estudo, Luísa, ele tem um papel fundamental como grande parceiro do secretário de Saúde, ou também um grande entrave do secretário de Saúde. A Luísa sabe disso. Então, por isso que precisa ter o secretário tem que ter uma boa relação com o presidente do Conselho e o Conselho propriamente dito, porque é quem em tese, na realidade, o ordenador de despesa é o secretário, mas quem aprova se essas contas vão ser realmente onde deve ser aplicada é o Conselho Municipal de Saúde. Então, exatamente. Essa é a grande relevância. Mas muito bem colocado por você, e agora eu quero voltar, pegando essa fala da Luísa, nós vamos continuar a nossa conversa, eu quero voltar na fala do José, que é lá de Médici, salvo engano, e algum colega que colocou no chat, salvo engano, o Jackson, e me corrijam, porque eu não estou conseguindo acompanhar o chat aqui, sobre a questão dos recursos. Eu quero fazer um contraponto, e talvez não um contraponto, mas uma associação entre a fala da Luísa, que ela começa dizendo: o principal problema hoje na gestão pública da saúde é a falta de gestão. E nisso, Luísa, as evidências práticas, fáticas, nos mostram isso. Em 2004, eu estive em um congresso com o presidente da Unimed, palestrando conjuntamente, Unimed Belo Horizonte, e do secretário municipal de saúde de Belo Horizonte.
onde o presidente da Unimed disse: eu, com recurso de 500 alguma coisa naquela época, e você com 2, 3 milhões, eu faço isso e você não faz isso. E foi até um confronto em um congresso científico. Não era para ser, mas aconteceu isso. E o presidente da Unimed, que era o Emerson naquele período, ele disse exatamente nessas palavras: eu faço gestão, você não faz gestão. E aí, é simplistas assim? Não, não é simplista. Por quê? Porque o Emerson tem um controle efetivo do risco. Então, quando você está pensando ali na sinistralidade, que é essa palavra que a gente chama para planos de saúde, que é a saúde suplementar, nós temos capacidade de controle da gestão, inclusive de aumentar o valor. A gente faz chamada de capital para os sócios, acionistas. E aí, José, no serviço público, se me falta dinheiro, eu faço chamada de capital para quem? Né? Eu aumento o plano de quem? Eu aumento a conta de quem? Esta é um grande desafio que a Luísa traz, e ela está na gestão, porque como presidente do Conselho Municipal de Saúde, ela é parte da gestão do SUS do seu município, e principalmente uma pessoa altamente relevante. Ela diz exatamente nesses termos: ora, nós temos recursos disponíveis dentro dos limites especificados, a União participa em 15%, em 15% do valor do efetivo exercício do ano fiscal, com no mínimo 50% de participação na saúde nacional, saúde pública, o Estado 12% e o município 15% também, da sua arrecadação. Então, estes são os números brutos gerais que a gente pode pensar. Mas e aí? Quando a Luísa coloca, José e Jackson, que trouxeram esse assunto, para depois a gente chegar lá na descentralização. Quando eu coloco o critério de universalização, que é princípio doutrinário do SUS, é a universalidade, todo mundo tem acesso, inclusive quem paga plano de saúde, quem não paga. E a Luísa disse que assim, nós não podemos cobrar? Até podemos, Luísa, só que não cobramos. Por quê? Quem tem plano de saúde e usa do Sistema Único de Saúde para um serviço contratado no plano, o plano deve ressarcir, tem que ressarcir o ente que pagou. Só que nossas procuradorias municipais não têm tempo de ficar executando essa conta e nem nós, gestores de saúde, conseguimos rastrear quem é que tem plano e foi usuário do SUS. Então, veja, falando de gestão e de recursos, a principal deficiência que nós temos é do nosso controle de gestão, os sistemas tecnológicos de gestão. No setor público, há uma precariedade gigante na integração dos sistemas de gestão. Se eu entro dentro de uma unidade hospitalar privada, por exemplo, eu vou ter lá um sistema da Philips, um sistema da TOTS, todo integrado. O diretor daquela unidade de saúde, ele consegue saber em tempo real o que ele tem disponível como de materiais e medicamentos, ele consegue saber para que paciente vai, como faz, onde está investido, quanto tempo para vencer, o que está prazo de validade, e ele consegue pôr um painel de TV na frente dele e ficar, inclusive, visualizando o que está em crítico. E quando você tem um medicamento para vencer daqui 30 dias, até aparece na tela do gestor lá programadinho para dizer, ó, esse medicamento você tem que usar ou você tem que trocar com outro hospital. E nós, na gestão pública, nós fazemos as nossas licitações e abarrotamos muitas vezes, como eu já vi, eu entrei dentro de um hospital certa ocasião, e eu vou contar esse exemplo real para vocês. Eu entrei dentro de determinada instituição pública, um hospital municipal, e quando eu passei um corredor de mais ou menos 20 metros, abarrotados de soro fisiológico no corredor. Janelas de vidro na lateral e o sol projetando luz sobre o soro o tempo todo. E aí, gente? Isso não é real, né? Isso não acontece. Isso não acontece na cidade de vocês. É óbvio que não. Essas coisas, por exemplo, o controle de vinculação entre aquisição
e a aplicação do material ou do medicamento, vinculação de contas, né? Nós não temos nem o controle. Uma coisa que falta muito e nós temos que melhorar na gestão pública é a auditoria de contas de serviço de saúde. A gente investe o recurso, mas não consegue ter rastreabilidade. Em que paciente usou? Para onde foi aquela dose de medicamento? E quando eu penso que uma dose de dipirona ela não faz falta, ela não impacta no meu orçamento mensal, mas no anual e no plurianual, em 4 anos, quando eu perco 2, 3, 4, 5 doses de dipirona. Mas eu não perco só dipirona. A cartela de paracetamol que não está mais, ou seja, aquilo que foi medicamentos que não foram utilizados no prazo de validade nem trocados com outros municípios. Então, estes são pontos críticos. O primeiro ponto é que nós temos recursos escassos. Isso o José e o Jackson já levantaram. Então, de antemão, é um problema que eu conheço. Se é um problema que eu conheço, ele já se torna mais fácil de a gente conseguir gerenciá-lo, né? Em tese. Por quê? Eu tenho a escassez do recurso, mas eu tenho o amplo acesso. E quando eu não tenho condições de ofertar esse recurso, o que o cidadão tem como direito? Vamos lá para a Constituição. Direito de todos e dever do Estado. O que eu faço? Eu preciso de um leito de UTI, por exemplo. Deixa eu ver aqui. A Luísa, cadê a Luísa? Sou lá de Chupinguá e preciso de um leito de UTI. Chupinguaia não tem UTI, mas nós temos o Hospital Regional em Cacoal que tem leitos de UTI. E aí o Hospital Regional de Cacoal está com os seus leitos todos abarrotados. O que eu faço? Eu precisando de um leito, ingresso com uma ação judicial e judicializo aquele atendimento. E aí vai para onde? Vai para o hospital particular. E quanto é a conta no hospital particular? E quem vai pagar a conta, José? É você, secretário de saúde e município, ou Estado. E, de certo modo, são os dois polos passivos requeridos ao mesmo tempo. E isso é um problema, porque quando o juiz decide garantindo um direito constitucional, ele altera toda a programação de gastos de uma Secretaria de Saúde, porque uma conta que já estava paga, ela precisa ser paga novamente, e principalmente com um custo elevadíssimo. Vai faltar para alguém e a conta não vai fechar, José. Como nós podemos minimizar esta situação? Nós temos, por um lado, a escassez do recurso, por outro lado, nós temos o acesso universal, atendermos todos igualitariamente, e isso é justo, e isso é justiça, isso é justo. E mais do que igualitário, nós temos um princípio que é o equitativo, que é atender os iguais de modo iguais, mas não quer dizer que todos nós somos iguais. O hipertenso e o diabético possuem necessidades diferentes, um cadeirante e um cego possuem necessidades diferentes. Como é que eu vou tratá-los todos iguais? Não dá, né? Então, tratar todos os iguais de maneira igual. E essa relação com a aplicação do recurso e a disponibilidade do serviço universalmente, entra um segundo ponto, que quando eu não tenho para a gestão exato e quando eu não tenho como ofertar esse serviço, vem uma decisão judicial que me obriga a cumprir. Eu já não tinha o recurso, eu já não tinha o serviço, e agora eu sou obrigado a cumprir. Muitas vezes você, município pequeno, não tem nem onde tirar esse dinheiro, não tem nenhum recurso disponível, não é isso, Luísa? E a Luísa sabe disso lá na gestão pública municipal, no Conselho de Saúde. Mas você precisa cumprir. Tanto que agora... E como é que o prefeito cumpre com a lei da responsabilidade fiscal? Porque ele tem uma cota do teto de gasto para cumprir, você tem lá o teto de gasto, mas você tem uma decisão que você tem que gastar além da sua cota. Então, agora,
na decisão judicial, os magistrados precisam vincular de qual conta será tirado, para também não responsabilizar criminalmente aí o gestor público em tempo futuro, posteriormente, quando ele for fazer a sua prestação de contas anual, na lei de orçamento anual. Então, vejam, se nós pensarmos que o SUS é lindo e maravilhoso, e de verdade é um plano de saúde que nenhum outro lugar do mundo tem como o nosso, e quem tem copiou do nosso. A nossa Constituição pensou o Sistema Único de Saúde muito bem, e a Lei Complementar 8080, que é a 8.080, ela conseguiu viabilizar o modelo de sistema de saúde de uma forma brilhante, fantástica. Só que, ao mesmo tempo que o sistema, a ideação do sistema é maravilhosa, na execução e na prática nós temos essas falhas. A primeira, pensou-se no acesso universal, mas não deu condições de controle para os gestores. Então, os recursos estão soltos. É como se nós estivéssemos em uma área espacial onde todas as nossas partículas estivessem flutuando. E essas partículas são nossos recursos. Você não consegue controlar todos. Por quê? Porque você tem a disponibilização, mas você não consegue, enquanto gestor, ocupar a todo tempo, todos os lugares, em um único momento. Então, você tem que, como secretário de saúde municipal, você tem que delegar responsabilidades. E dentro dessas responsabilidades, o controle muitas vezes foge, porque ainda fazemos mais ou menos no papel de gordura, sabe? Vão nas unidades básicas de saúde ainda, tudo muito manual, tudo muito precário. Eu não sei se vocês vivem essa realidade, mas ainda existem muito dessa realidade. De outro lado, gente chegando o tempo todo. E aí nós vamos no critério que é o da descentralização, que muitos de vocês colocaram. É fantástica a descentralização, quando nós pensamos aí na tripartição de responsabilidades. E aí, a gestão tripartite, a gestão do SUS na esfera federal, a gestão do SUS na esfera estadual e a gestão do SUS na esfera municipal. Mas para vocês que estão na gestão municipal, é onde está o principal gargalo, porque é a principal porta de entrada. O cara que se acidenta e está lá com todo quebrado, ele entra por uma unidade de pronto atendimento, por um hospital municipal, por uma unidade básica de saúde. O cara que está lá infartando e está precisando de um cateterismo, ou de uma cirurgia vascular, ou uma hemodinâmica, ele também entra pela sua unidade básica de saúde, ele entra pela sua unidade de pronto atendimento. Então, a gestão pública municipal ela fica mais ou menos com 80% dos atendimentos. E a nossa cota de atendimentos na saúde, na saúde de média complexidade, de alta complexidade, ela é bastante reduzida, embora o volume de gasto seja maior. Só que há uma ilusão de que nós, nos municípios, e vocês aí nos municípios, melhor dizendo, a gente não tenha alto custo e pacientes com alto grau de criticidade. Eu já vi pacientes entrando, infartando, e médico não ter equipamento para suporte à vida. Então, você imagina o que é você ficar... E para quem é da área de saúde, tem um equipamento chamado AMBU, que é uma válvula que encaixa no rosto da pessoa, e tem um equipamento com ar, e fica ali horas manipulando aquele equipamento para manter uma pessoa respirando. Por que acontece isso? Porque entrou por uma porta que não estava preparada, não era aquela a finalidade. Né? Unidade básica de saúde não é uma unidade preparada para atendimento de alta complexidade. Agora, se entra pela uma unidade básica de saúde numa equipe, num PSF, num programa de saúde da família, você vai abandonar o cara até conseguir? Não, às vezes 2, 3 horas para conseguir, você vai ter um técnico de enfermagem, um enfermeiro e um médico manipulando equipamento ali para manter aquela pessoa viva. Então, a gestão propriamente dito não é só uma capacidade técnica de gestão.
mas é uma capacidade técnica dentro de estruturação de rede, porque a nossa saúde pública ela é toda em rede, é a nossa capacidade de gestão da rede conseguir dar resposta imediata. Isso é uma terminologia que nós usamos, que é a capacidade responsiva ou a capacidade de resposta de uma rede. Porque muitas vezes nós estruturamos uma rede e nós deixamos o nosso nozinho aqui, que é a nossa unidade básica de saúde, completamente sem suporte, sabendo que eu tenho uma unidade central que não tem nenhuma ambulância para transportar uma pessoa infartando lá de Chupinguaia para chegar até uma UTI em Cacoal, por exemplo. Eu não sei como é que está Vilhenas hoje. Vilhena teve um período que tinha uma saúde pública fantástica, tanto que o Hospital Municipal de Vilhenas conseguiu quebrar bem a Unimed Vilhenas e fechar vários hospitais particulares pela qualidade do atendimento lá em 2012, 2013. Mas hoje eu não sei como é que está, Luísa, e você pode nos dizer melhor. Mas eu sei que a referência ainda é Cacoal no Hospital Regional. E eu vejo que a Luísa está com a mão levantada. Luísa, você quer falar? Ou você manteve a mão finalizada aí? Luísa, você está me ouvindo? Tá, então continuando. E a descentralização, ela tem um papel importante, porque ao mesmo tempo que nós colocamos essas divisões de responsabilidades e competência entre entes, e um ficando com a saúde de alta complexidade, a estruturação de políticas em âmbito nacional, a descentralização nos estados, onde fica com a saúde de média complexidade, que aí são os hospitais gerais, como é o hospital de base, como é o hospital regional de Cacoal, nós não conseguimos dar uma resposta efetiva, como a Marcilene colocou, aos municípios. E aí você pensa como cidades como Ariquemes, que é uma cidade regional, é um polo regional, e que em muitos casos você não consegue transportar pacientes para Porto Velho, porque aqui também não tem leitos. E mais ainda, aí você pensa, toda essa estrutura fantástica que nós temos, num processo pandêmico que ninguém estava preparado para isso, mas nós temos uma capacidade de resposta muito baixa, porque nós demoramos para reagir. Este foi o maior desafio no Brasil. Rondônia ainda sofreu menos. E por que sofreu menos? É porque nós fizemos um dever de casa melhor do que os outros? Não posso afirmar isso. Eu não acredito que essa foi a grande questão. Tanto que nós não tivemos condições de atender em vários momentos toda a nossa população. Mas a grande questão foi que nós temos uma população reduzida frente a outros estados. Então, quando nós pensamos o número de leitos por número de habitantes, a nossa população ela é uma população reduzida e isso é mais fácil da gente conseguir gerenciar a crise. Então, conseguimos dar resposta melhor, por exemplo, do que Manaus, do que Maranhão, do que São Paulo. Embora São Paulo, uma grande capital, tiveram momentos que a saúde entrou em colapso, tanto a pública quanto a privada. Eu só vou confirmar aqui, tem duas pessoas que estão com a mão levantada. A Associação dos Produtores, é você, José? É eu, né? É o Zé Ribeiro. Então, voltando nessa questão da pandemia, não sei se é a pandemia, mas o que chega aqui para a gente, aqui no interior de Rondônia, eu estou aqui na região de Paraná, que o sistema de saúde está com 120 mil pessoas reguladas com algum tipo de doença e o Estado não consegue atender. Então, 120 mil habitantes é gente demais. Outro agravante, né? É gente demais, viu? E isso que o José está colocando é porque, ao mesmo tempo que nós focamos na patologia pandêmica, ou seja, e nas suas complicações, ficamos altamente focados no SARS-CoV, nós temos aí as outras patologias, as outras doenças que estão em constante agravamento e que tem uma fila de espera aguardando atendimento.
e nós não temos capacidade de dar resposta a esses atendimentos em várias clínicas, ortopédica, neurológica, cardiológica e assim por diante. Então, essa relação direta, que é o fator regulação, e aí nós entramos, vamos entrar daqui na próxima unidade de ensino, que é a unidade 2, nós vamos falar de regulação em saúde. Este é um outro agravante, a nossa fila de espera é muito longa. E se nós pensarmos que numa fila de espera para transplantes isso é natural, até porque ainda hoje alguns tipos de transplantes nós temos desafios muito grandes, mas não é natural a gente ter uma fila de espera em sistemas de saúde desenvolvidos, incluindo o sistema de saúde complementar, a gente ter filas de espera para cirurgias ortopédicas de 60 a 90 dias. Isso é um desafio gigante, que nós vivenciamos bem isso aqui em Rondônia, em período extra-pandêmico, fora de pandemia. Então, esse agravante é realmente significativo em relação ao que o José coloca. Mas voltando na descentralização, nós temos na descentralização duas questões que elas parecem incongruentes. A primeira é olharmos para a descentralização nesses níveis de atendimento que nós já falamos, com competências da União, competências dos estados e competências do município. E isso é muito efetivo. Eu não sei se isso torna eficiente, mas é efetivo, é necessário, se for bem gerido, é efetivo, é necessário para a gestão da saúde. Ou seja, gera resultado quando nós colocamos como obrigação, como competência de atendimentos por níveis. E aí, no município, ele fica com a atenção básica. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito incongruente quando nós pensamos em descentralização, colocamos a principal parte da população para o município atender e os municípios não têm condições, eles não têm recursos para isso. E aí, a descentralização, ela volta exatamente para esse problema. A Luísa disse, salvo engano foi a Luísa, disse, excelente a descentralização, porque também a federação não teria condições de atender e quando a saúde foi centralizada, provou que não teve condições de atender toda a população. Só que, por outro lado, descentralizou, colocou para o município uma grande parcela da população, em torno de 80% dos atendimentos em saúde para o município, e não deu condições de atendimento em termos de recursos disponíveis. Como assim, Fábio? Não deu condições de recursos? Eu vou chamar aqui de recursos tudo que vocês já falaram. Vamos começar com o recurso de pessoas. Quando eu não tenho profissionais que queiram trabalhar em Buritis, como alguém já colocou, o que eu estou tendo? Estou tendo uma defasagem de recursos para o atendimento à saúde, recursos humanos. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso elevar o custo da saúde, eu posso licitar, eu posso contratar profissionais por meio de pactuação, parceria público-privada, contratar pessoas físicas para prestação de serviço. Mas o que ocorre? A elevação do custo da saúde. Você chega em São Paulo, vamos pensar, uma maior cidade do Brasil. A gente consegue contratar um profissional médico em torno de 12, hoje na pandemia não, mas antes da pandemia, em torno de R$12 mil. E aí, quando eu penso numa cidade como Jaru, eu tenho que contratar alguém pagando R$40 mil, o mesmo clínico geral. Né? Por que isso? Porque senão eu não consigo contratar profissionais e nem fixar. O custo da saúde fica muito elevado. E não estou falando por contratação por meio de concurso, né? Porque por concurso abrem vagas e não preenche as vagas, dependendo do profissional, porque aí a remuneração não é satisfatória, mas aí eu contrato uma pessoa jurídica, uma personalidade jurídica, para fazer a prestação de serviço, que na verdade é o profissional que está lá. Então nós temos uma deficiência, que é uma deficiência de recursos. E eu coloco presciente
municipal, esse ente federado, o município, uma responsabilidade gigante para ele, já dizendo: faça a sua parte, mas você não vai ter recursos humanos para tratar. Segundo elemento, os recursos financeiros, eles serão insuficientes para você fazer a gestão da sua atenção básica. Mas quando o Estado não conseguir cumprir com a sua função na atenção secundária, na atenção intermediária, aqui nenhum médico trabalha por 12 mil. Eles ganham mais que o particular. É isso, né? A lei da oferta e da demanda, Luísa. Infelizmente. E aí a gente tem que se sujeitar a essas condições e principalmente encontrar mecanismos legais para gerenciar uma ação que se torna quase imoral, porque muitas vezes é quase imoral comparando a remuneração de outros profissionais. Quando a gente coloca no rol técnicos de enfermagem, enfermeiros, farmacêuticos, e aí a gente fica com essas condições de incapacidade de gerenciar o serviço mesmo. E por outro lado, como eu dizia a vocês, eu já tenho uma escassez profissional. Mas por outro lado, eu tenho ainda uma escassez suplementar, porque os meus recursos financeiros não são suficientes para atender a minha demanda, que ele vem um recurso para atender uma atenção básica à saúde, mas quando o Estado não cumpre com o seu papel na atenção secundária ou intermediária, o município entra também neste bolo. E quando você tem a demanda municipal e não tem a condição de ofertar o atendimento, porque dentro da sua rede de assistência, a rede de assistência não está preparada, alguém tem que pagar a conta. E às vezes chega uma decisão judicial dizendo que você tem 2 horas para contratar ou ofertar um leito de UTI. E você é o secretário de saúde, é um prefeito de um município que não tem, e que não tem no ente privado, o que você faz? Você paga a conta. Você tem mais ainda o que agora a justiça começou a regular isso de melhor modo, porque você tem uma regulação, como o José colocou, uma central de filas para o atendimento de uma unidade de UTI, por exemplo, e chega lá uma pessoa do final da fila, entra com uma ação judicial, e aí, por meio de uma decisão judicial, passava na frente de todo mundo que estava na fila e não tinha entrado com uma ação judicial querendo leito. Olha que coisa, um ato legal, mas no mínimo imoral. E o grau de gravidade? Quem é o decisor? Complicado, né, Rita? É isso, porque quem é o decisor? O que o juiz que está ali decidindo, e muitas vezes as defensorias públicas, que também não estão preocupadas com a gestão do SUS, estão lá pedindo a vaga por via judicial, mas e quem garante que a gravidade lá na regulação, na fila de espera, está indo para o leito de UTI o mais grave mesmo? E aí, quem é o parecerista técnico nessa decisão? Porque o juiz entende de lei, mas não entende de saúde. O defensor público entende de leis, mas não entende de saúde. O advogado particular entende de leis, mas não entende de saúde, de forma geral, a não ser que seja também um profissional de saúde, tenha formação na área. E muitas vezes a pessoa menos grave passa na frente na fila por meio de uma decisão judicial, simplesmente por a questão de informação. Então, Fábio, você está profetizando aqui tudo que é ruim. Não, não é isso. Estou refletindo com vocês como nós temos desafios e volto para aquilo que a Rita colocou. A Luísa colocou. Primeiro ponto que nós temos que fazer dentro da estruturação de um sistema de saúde é a gente entender quais são os recursos disponíveis. Este é o primeiro elemento. Na gestão pública, se você não conhece, e aí eu vou trazer Alice no País das Maravilhas, e é a próxima unidade que nós vamos falar, mas tem uma fala muito marcada dentro do ensino da estratégia, que é: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Se você não conhece os seus objetivos, onde você quer chegar, qualquer coisa está valendo. Então, primeira coisa é antecipadamente você conhecer
do seu plano plurianual. E ainda que dentro de atos legais a gente veja aí uma imoralidade, por exemplo, nas transições de gestores, e que a gente vê muito isso. Por exemplo, quando um gestor municipal, um prefeito, está concorrendo à reeleição e ele não ganha a reeleição, o que muitas vezes acontece? Acontece de haver a aprovação de um decreto-lei para manutenção de tributos ou redução de tributos dentro do município. Isso já cai receita. É lícito? Mas quem vai entrar, o próximo gestor, já vai ter, no mínimo, ali um ano de redução nos recursos. E isso é imoral do ponto de vista da gestão e da administração pública propriamente dito. Mas no primeiro ano, você ainda tem a necessidade de trabalhar com essa deficiência quando você assume uma gestão, porque você está pegando tudo que vem da gestão anterior. Mas quando você planeja a sua própria gestão, no mínimo você tem que conhecer os recursos. Esse é princípio básico para qualquer gestão em unidade de saúde. Segundo, conhecer os seus recursos financeiros, materiais e humanos disponíveis. O segundo, entender quais são as demandas da sua população, porque muitas vezes o gestor também ele faz coisas da sua própria cabeça, mas sem ouvir os profissionais de saúde que têm participação no Conselho de Saúde, faz coisas tomadas de ações em políticas públicas, que não necessariamente revelam e refletem o que realmente é uma necessidade do município. E isso, o caráter regional, na organização da gestão do SUS, é altamente necessário para a gente trabalhar uma gestão de municipal eficiente. Então, primeiro ponto, conhecer dos recursos. O segundo ponto, ter como parceiros as instituições privadas e principalmente os profissionais públicos. Terceiro, efetivamente, se nós não falarmos de educação em saúde, esquece. Com a ausência de recursos que nós temos, a gente nunca vai conseguir atender a demanda. Por quê? A pessoa, ela sente uma dor de cabeça, ela corre para o hospital. Mas você não necessariamente precisa estar tirando um médico do atendimento de maior complexidade para estar atendendo uma dor de cabeça numa unidade de pronto atendimento, por exemplo. Para isso, existem as unidades de saúde da família, que têm um grande papel neste processo que é o maior processo dentro de uma unidade municipal, é a prevenção. Vocês estão colocando aqui. Então, é muito mais barato a gente trabalhar com prevenção do que com saúde curativa. Então, o gestor que consegue investir em educação para a saúde e eu estou vendo que vocês estão levantando a mão. A educação em saúde, a gente consegue reduzir muito o volume, o gasto de recursos financeiros na atividade curativa. Por quê? Você passa a ter acompanhamentos mais de perto dos seus munícipes, você tem o encaminhamento para a unidade correta. Então, se a pessoa sente determinado tipo de sintomatologia, ela vai para aquela unidade de atendimento que é específica para aquela característica e depois, como porta de entrada, direciona para outra se houver necessidade de complexidade. Como exemplo, entra-se por uma unidade básica de saúde, tendo necessidade, se encaminha para uma unidade de internação, para uma unidade hospitalar. Então, este processo minimiza muito o nosso consumo de recursos. E aí é você, como gestor, chamar a população para dentro da sua gestão. Qual é o melhor mecanismo para a gente fazer isso? Por meio do Conselho Municipal de Saúde, que tem os percentuais específicos para a formação, para a composição do conselho. Então, você vai ter representatividade. O conselho dá representatividade à gestão na saúde. Então,
Então, vamos só pensar aqui o seguinte, tem muitas postagens aqui e eu quero ouvir vocês. Tem Marcilene aguardando, tem o José, tem a Luísa que está novamente aqui aguardando, e enquanto vocês falam, eu vou voltar aqui para o chat para ouvir as colocações de vocês, tá? Muita gente colocou aqui, eu não consegui acompanhar. Eu ia só comentar sobre, há um tempo atrás, acho que tem uns 10 anos, que tinha um servidor da prefeitura, eu esqueci o nome deles, que acompanhava, que ia na minha casa. Foi umas 4 vezes no ano, assim, fazia visitas. E eu nunca mais vi esse profissional, desapareceu, eu não sei o que houve. Então, ela fez a coleta de todas as informações de quem morava na residência, na época eu estava grávida, e me direcionou para o posto, para fazer o acompanhamento pelo posto, marcou para mim, inclusive, você pode ir tal dia, assim, um super atendimento da profissional. Isso, já os agentes comunitários de saúde, foi isso mesmo, Josiane. Então, eu vi, assim, como foi bom ser sentido cuidada, né? E é esse cuidado que deve ser feito antes, que acho que minimiza muito os atendimentos lá na frente. Né? Mas foi raríssimo isso. Eu nunca mais tive, isso tem uns 13 anos, eu nunca mais tive uma visita de um agente comunitário, eu acho que eles se sumiram. E essa, Marcilene, é uma função precípua da saúde da família. É fazer exatamente a atividade preventiva, educativa e de acompanhamento. Aí a gente pega na de acompanhamento patologias crônicas, como, por exemplo, hipertenso, diabético e assim por diante, ou grupos mais vulneráveis. Quais são os grupos mais vulneráveis? As crianças, aí educação alimentar, porque muitas vezes a questão do adoecimento, ela é um adoecimento causado por condições de higiene, então vem uma educação para a profilaxia, né, para prevenção mesmo, e fatores de alimentação, por exemplo, alimentação não saudável para uma criança que está em processo de formação do seu organismo, vai comprometer a saúde dessa criança. O idoso, em contrapartida, possui características que são muito particulares do corpo humano, entrando no seu processo de finalização mesmo das suas capacidades de respostas fisiológicas. O coração já não tem a mesma força, o intestino já não funciona com a mesma velocidade de quando jovem, e isso, consequentemente, vai levar a demandas especiais. Então, a unidade básica de saúde, especificamente a vinculação dos programas de saúde da família, tem essa finalidade que você colocou. E isso é uma atividade que é altamente representativa para a eficiência da gestão pública. Só que aí eu vejo, nós temos lá como parâmetros de 3 a 4 mil pessoas atendidas pelas as unidades de saúde da família. Mas os profissionais acabam ficando sobrecarregados ou então não tem uma agenda de trabalho bem construída. Por quê? Eu sinto muita falta de participação e integração entre unidade básica de saúde e escolas de ensino fundamental e médio. Porque o melhor caminho para a gente transformar, pensem, o SUS já está aí com mais de 30 anos, né? 90, 2000, 22 anos especificamente. E os avanços que ocorreram foram muito significativos. Mas, ao mesmo tempo, a nossa vinculação com outras esferas da administração pública não foram tão significativas quanto os avanços internos próprios. Por exemplo, a vinculação da educação à saúde e as secretarias de educação, elas são altamente significativas na mudança de comportamento da sociedade no longo prazo. A criança que o enfermeiro está entrando dentro da sala de aula, ensinando ele como fazer a higiene das mãos,
essa criança daqui 10 anos, ele vai ser o adulto que vai saber lavar as mãos da forma adequada e certamente evitar menos a transmissão de algumas doenças ou até o contágio próprio de doenças. Então, veja, isso que a Marcilene coloca é o que a gente vem discutindo aí, Marcilene, e não é porque nós viemos discutindo por 30 anos que esse é um problema solucionado. Não está solucionado isso. E aquilo que não temos solução ainda, não podemos tirar de pauta da discussão. É o óbvio que nós ainda não conseguimos dar resposta. Tá? Muito bem colocado por você. Agora eu quero voltar aqui. A Luísa e a Inês estão com Inês e Luísa estão com as mãos levantadas para falar. E aí eu quero dizer aqui também no chat que alguém colocou. Eu só voltar, eu me perdi quando eu mudei de lugar para passar a palavra. Alguém colocou que quanto mais estuda, sente que desacredita mais na gestão pública. E aí eu não sei se eu desacredito na gestão pública. Ao contrário, eu acredito muito na capacidade de gestão pública. O que eu não acredito é na gestão... Alguém colocou isso no início. Na disfunção da política nacional. Nós tiramos a função política como uma política clássica de gestão para o interesse comum, o bem comum, e nós construímos uma política partidária, e aí a política partidária para interesses de grupos específicos ou de pessoas específicas. Isso é danoso para qualquer sociedade. Como transformar isso? Vocês vão ter outras disciplinas para tratar dessas questões. Aqui nós vamos falar mais dessa questão da saúde. E alguém colocou aqui no chat que Ana Paula, fraturei o tornozelo e tem que fazer desde cirurgia até fisioterapia e todo acompanhamento particular, porque o Estado tem uma fila tão grande que quase inviabiliza o tratamento. Olha, Ana Paula, o critério da universalidade, né, o acesso amplo, você tem acesso, ou seja, em tese você tem acesso, mas você não tem acesso porque não tem recurso disponível para o atendimento. Ao mesmo tempo que você tem que custear aquilo que é um direito constitucional garantido. Alguém colocou aqui na frente, ó. Por que tem a judicialização da saúde? Por questões como essa. E volta para o que a Luísa colocava. A gestão. Faltou gestão, porque recurso é gestão. Infelizmente. E aí volta para o quê? Inclusive gestão integrada, Ministério da Saúde com o Ministério da Educação. Por que nós temos uma deficiência tão grande de profissionais médicos? Por que os interesses de conselhos específicos também em torno do fechamento da limitação do número de vagas para a oferta? Por que nós temos tantas vagas de medicina no setor privado em Rondônia e por que nós só temos aí 60... Agora não vou dizer expressivamente, porque eu não me recordo qual é o número de vagas na Unir. Por que a representatividade de vagas no setor público para a medicina é tão baixa? A gente tem que começar a fazer essas perguntas, porque a partir dessas perguntas nós vamos encontrar soluções. Se eu sei que é falta de recurso financeiro, falta de profissionais para a educação, eu tenho que tomar a decisão de começar a investir. Se eu não tenho professores de medicina, eu tenho que começar a formar professores de medicina. Se eu não tenho recurso para a formação de médicos, eu tenho que começar a vincular a minha receita tributária a algum percentual de recursos, mudar aí de algum modo o meu código tributário, fazer uma inserção de vinculação de receita para aplicação direta à formação de profissionais médicos. A gente precisa tomar essas decisões em algum momento da nossa vida de gestão pública. Só que a transitoriedade, entra governo, sai governo, e nenhum está focado em políticas públicas consistentes e duradouras. Está focado em um projeto de campanha. Está focado em um projeto de campanha, infelizmente não se faz gestão adequada. Isso nós sabemos bem. Porque o que ganha voto não necessariamente representa para o longo prazo. Representa no curto prazo, aquilo que os olhos podem ver, mas aquilo que vai acontecer no futuro. E este é um desafio para a gestão de saúde no Brasil de modo geral, tá? Gente, tem pessoas aqui com a mão levantada, podem abrir o microfone aí e falar.
O professor, eu queria falar justamente sobre a educação. Oi, Inês, por favor. A acessibilidade à educação é que faz a gente chegar no estágio que nós estamos hoje. Eu já trabalhei aqui na FACIMED, no curso de medicina também. Eu trabalho com línguas, trabalhava inglês instrumental. E a dificuldade assim, de uma pessoa com mais baixa renda fazer o curso. Então, ali na própria faculdade, você vê que a diferenciação da classe social. Aí eu encontrei lá um aluno do ensino fundamental, que foi meu aluno no ensino fundamental, que eu sei que é de escola pública. A maioria dos alunos que eu vi lá era de outras escolas, outras instituições, de fora do estado de Rondônia. Então, a acessibilidade ao ensino da medicina ainda é muito precária. E essa questão dos gestores, o que dá a impressão é que eles são ordenadores de despesa e não gestores. Vem lá a despesa, ele vai ordenar a despesa, mas ele não pensa, ele não planeja, ele não tem essa questão do planejamento. Eu não sei como que eles fazem esse planejamento plurianual, ou dá a impressão que é um Ctrl-C e Ctrl-V do ano passado, do que ele acha que deu certo. Ah, isso aqui ficou bem escrito, vamos pegar isso daqui. A impressão que dá é essa, né? Não sei se é feito assim, não tenho nem competência para julgar esses gestores todos aí, mas Mas não deve, né, Inês? Se for assim, não deve. Eu também não vou dizer que é, mas se for, não deve. Mas dá uma Vocês estão impressão, aqui não dá? muitas vezes, né? E principalmente o Ctrl-C, Ctrl-V, muitas vezes ele pode vir com um edital de licitação aí meio duvidoso. E eu não estou falando nada que não já esteja na Justiça e Ministério Público investigando, tá? Eu não estou falando nada que não seja público. E também nós não podemos generalizar dizendo que todos os gestores são assim. A gente vê gestores públicos muito bem intencionados e com tantos entraves legais que o cara também não consegue trabalhar, porque ele fica tão preocupado com a legalidade, cumprir simplesmente a lei, que ele passa sem conseguir efetivar uma política, uma gestão pública eficiente. E é isso que você coloca, Inês, coloca muito bem. Ele se torna um ordenador de despesa. Só. Compra e paga. Pronto. É só isso. Muito bem colocado por você. E eu quero voltar num ponto, e principalmente você, professora no curso de medicina, e tem uma vivência muito mais ampla para falar do que eu, que não fui professor no curso de medicina. Mas o que a gente vê é que essa estrutura de acesso por meio de recursos financeiros, isso já é uma limitação. Você não faz o curso que quer, você faz o curso que pode. E medicina virou um status. E aí você tem em contrapartida profissionais que não têm vocação nenhuma para medicina, só quer comercialização das ciências médicas, virando médico, porque tinha o recurso disponível para pagar numa faculdade de medicina. Essa questão vocacional dentro da área de saúde também é muito crítica. O professor, a gente até brincava, eu não quero me consultar com fulano, não. Eu espero não cair lá na frente, na mão de cicrano, eu não quero isso. E muitas vezes podem se tornar até excelentes profissionais, mas excelentes para quem? Para a gestão, para a saúde pública? Não, nem pensar, porque são profissionais que serão inacessíveis. E, ao mesmo tempo, por exemplo, eu vou citar para vocês o caso, eu não sei se ele ainda está na presidência, porque eu tive com ele em 2017. Mas o número 1 na Associação Mundial de Tratamento de Parkinson era um brasileiro de Belo Horizonte, em 2017, e atendendo onde? No Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. Ensinando medicina onde? Na Universidade Federal de Minas Gerais. Você acha que ele tinha o melhor salário na Universidade Federal de Minas? Ganha como todos nós, professores. Como qualquer outro. Você acha que ele tinha a melhor remuneração trabalhando no Hospital das Clínicas? Não. Mas era um profissional vocacionado. Já colocou o nome dele na história da medicina mundial. Então, isso faz a diferença para a saúde pública. E essa, que eu digo que é muito mais uma filosofia, é uma vocação, a gente precisa trabalhar com os profissionais de saúde. E não é só o médico,
é um enfermeiro também, que muitas vezes... Quantos enfermeiros queriam fazer medicina, mas por não ter condições, é uma vocação frustrada e, de repente, se torna um péssimo profissional tendo conhecimento, porque a vontade... Ou seja, quando a gente pensa em competências, nós falamos sempre o quê? O conhecimento. Às vezes tem conhecimento. Pode até ter habilidade, mas não tem atitude de querer fazer. E isso é um fator precário e de precarização da qualidade do atendimento em saúde. E que vai ao encontro disso que a Inês colocava. Marcilene, antes de passar para você, eu vou passar para a Luísa, que está aqui com a mão levantando há bastante tempo. Luísa, por favor. Eu acho que ela deixou levantada a mãozinha. Ah, será que ela deixou levantada? Alguém... Eu acho que sim. Eu não sei se alguém aí da administração, não sei se... Ah, tá. Vamos ver, tem muita gente colocando ali no chat. Vocês, por favor, abram aí os microfones também. Marcilene, você pode falar e eu vou voltar. Eu ia complementar o que você falou sobre a questão de... Eu sempre falo muito com os alunos do meu polo da importância de você ser o melhor, porque a mudança começa no meu local de trabalho, né? E eles serão futuros gestores. Então, todas essas reflexões, essas discussões que nós estamos fazendo agora, é sempre visando o melhor. Mas você não vai mudar lá a sua rua, você não vai mudar uma coisa de qual você não está trabalhando, você muda o local onde você está trabalhando. A sua gestão do seu trabalho, são muitos alunos que trabalham já ou na escola, ou na prefeitura, ou na Enduro, então são vários alunos, e que a gente tem que voltar esse pensamento da mudança e da melhoria para nossas atitudes, a nossa gestão. Né? Eu achei assim, a sua fala muito boa quando você falou sobre ser vocacionado, né? E nós estamos estudando para ser especialistas em gestão pública e de excelência, né? As discussões assim são que todo mundo, além de sugerir várias mudanças, as reflexões de todas as disciplinas e no curso que está vindo, né? Os alunos estão muito atentos. Hoje eles estavam falando sobre o jornal daqui de Rondônia, que estava falando sobre o saneamento, que foi a discussão da disciplina passada, né? Todo mundo, gente, eu fiquei lá imaginando eu como gestora, pensando nas soluções. Então, isso eu achei tão fantástico dos alunos lá do Polo, que reconheceram um problema que estava sendo discutido, acho que era sobre a audiência pública, sobre o saneamento, né? E você se vê ali como um agente de transformação. Eu achei isso muito interessante do Polo de Porto Velho. Que bacana, Marcilene, e é muito gostoso ouvir vocês falando desse caráter prático de aplicação dos conhecimentos, e quando vocês passam a ver o caso concreto, o caso real, no dia a dia, seja por meio de uma reportagem, seja na vivência como usuário ou como prestador do serviço público mesmo, vocês conseguem sentir isso, aí sim a gente entende que a finalidade da educação está sendo cumprida, que é exatamente o desenvolvimento humano, social, ambiental. E indo ainda nesse caminho aí da sua fala, eu vou falar aqui uma questão que a Josiane colocou. Eu já fui ACS, Agente Comunitário de Saúde. Josiane, você que já foi, você sabe a importância, a relevância desse profissional, que é o agente comunitário de saúde, para o controle e a assistência de saúde local. O ACS é o principal fornecedor de informações para a gestão da saúde básica de saúde. Ele é quem faz toda a coleta, quem faz o atendimento prévio, é ele quem vai até as famílias para coletar informações, para levar informações à família, acompanhar o uso de medicações que são de acompanhamento contínuo, para verificar a necessidade de reagendamentos de consulta, para fazer uma programação de acompanhamento, conectar o usuário do serviço da saúde da família até os profissionais que estão disponíveis. E ela coloca, olha, se alguém está em alguma região
que não está tendo essa cobertura, que não está tendo, tem que verificar se não tem profissionais para atender, e a obrigatoriedade legal, toda equipe de saúde da família tem que ter um agente comunitário de saúde, ou se está sendo negligenciado por quem deveria estar cumprindo. E isso é uma questão crítica, que muitas vezes o gestor nem sabe do que está acontecendo. Por quê? Porque é o profissional de ponta, é aquele profissional que ele tem que cumprir com a sua responsabilidade, mas a efetividade do controle, um agente comunitário de saúde sai para as visitas, quem garante que ele está indo lá regularmente como deveria e como a Josiane coloca? Então é isso. Luísa, você chegou por aí? Estávamos aguardando a sua participação. É importantíssimo, né? Eu quero dizer, professor, complementando a sua fala sobre o ACS, durante a minha vida acadêmica como enfermeira, né? Então, nós fizemos um trabalho dentro da UBS, e aí a gente chamou os ACS para uma sala e eu fui palestrar, né? Então, quando você coloca a equipe da saúde da família na estratégia, o ACS, ele vem dentro do planejamento do Ministério da Saúde como é o primeiro cara da equipe que vem numerando, né? De todos os profissionais. E realmente eu disse assim a eles, vocês são a chave de ouro da equipe, né? Quanto à negligência, professor, é onde eu estou tentando achar uma forma, por exemplo, como a parte do conselho, a gente conseguir chegar no gestor da negligência. Porque nós temos aqui uma estrutura ainda de saúde quando o nosso município ainda tinha só, sei lá, 50 mil habitantes, talvez, e agora nós temos mais de 102 mil habitantes, fora aqueles que são, a gente chama de população flutuante, né? Vai e volta, e acessa... Em quanto tempo esse crescimento populacional, Luísa? Porque isso é relevante também. Eu acho que uns 15 anos. Em 15 anos. Dobrou a população. Então, você veja, a projeção para 15 anos, nós vamos colocar aí 3 legislaturas. Você precisa estar preparado, se continuar nesse crescimento, para atender uma população de 200 mil. Sim. E vocês vejam que 3 legislaturas, 12 anos, porque a 4ª já tem que atender essa população, é um tempo muito curto para a gente pensar em saúde, onde tudo é muito caro, a gente não fala em 1.000, a gente fala em milhões, onde os recursos são altamente escassos, e vocês já colocaram aqui, especialmente humanos. Então, pensar nisso que a Luísa coloca, volta no que a Inês estava colocando. Uai, será que faz planejamento mesmo de gestão para a saúde ou só faz ordenação de despesa? Se quer planejar, Luísa, aí é o caminho, pensar como você está colocando. E pode continuar, só quis chamar a atenção da sua fala para evidenciar a relevância disso. Isso, falta o planejamento, então nós como gestores, você tem que ver como um todo, né? Lógico, a colega falou que ser bom aonde você está, né? Mas eu só vou ter uma equipe de saúde da família eficiente na saúde pública se eu tiver o ACS fomentando as minhas informações. Se eu tiver o técnico para aferir uma pressão, para fazer um curativo na unidade, para fazer uma visita domiciliar junto com o enfermeiro, o médico, se eu tiver um assistente social, psicólogo, se eu tiver uma rede organizada, se eu tiver especialidades na minha cidade, se eu tiver saneamento, né? Parece que o estado de Rondônia, né, vem assim sendo fomentado, né, através de convênios federais, né? A Vilhena está na primeira etapa, né? São 56 bilhões de reais para investir no saneamento. Então, é algo muito importante para o município. Isso começou-se em 2017, agora está na primeira fase ainda do início, né? O saneamento influencia na saúde pública, esse planejamento de urbanização que a gente trabalha também influencia na saúde pública, porque quando eu não tenho um planejamento urbano de mobilização, de criação de novos bairros, gera o quê? Começa lá da base, quando o ACS é a chave de ouro, ele não consegue atender a área descoberta,
ele está sobrecarregado, ele não consegue assistir, a equipe não consegue. Eu não consigo, o gestor não planeja uma reforma de uma unidade, ele não planeja a construção, ele não existe, a gente não consegue ver, né? E falar assim, colegas, olha, o que eu posso dizer para vocês, não falta dinheiro no Sistema Único de Saúde. O nosso município, no ano de 2021, gastou 120 milhões de reais. 120 milhões. Ele colocou para nós um planejamento de 73 mil milhões e 900 mil reais. Ou seja, ele basicamente dobrou. E quando você vai no CIOSP, ele consegue, que seria 15% do orçamento do município, da arrecadação, ele teve mês que ele chegou a investir 24% do orçamento do município, ou seja, do que eu estou arrecadando. E você não vê muita mobilização, você não vê estratégia urbana, você não vê construção pública, você não vê melhoria de estrutura. Então, a gente consegue perceber assim que falta muita gestão pública mesmo, de gerenciamento, estratégia, de rever planos, e aí envolve um globo todo, né? O vereador que é fiscalizador, né? As construções das políticas públicas, a população não quer mais participar disso, porque ela está enfadada de muita mentira, né? Para não falar outra palavra. Perfeito. Ser enganado. E decepção mesmo. Luísa, e olha, eu vou pegar essa sua fala e falar aqui com o Adalberto, porque agora nós vamos chegando para o final do nosso tempo também, e ainda tem uns minutinhos para vocês, mas eu quero conectar aqui uma fala do Adalberto quando ele coloca sobre a relação na equipe multidisciplinar. Isso é um grande desafio também dentro da saúde e que precisa ser gerenciado, e quando nós partimos para desafios gerenciais de egos profissionais. Isso é um grande desafio. E aí, Adalberto, você coloca sobre a questão da experiência, que nós sabemos que em qualquer área de conhecimento é altamente relevante para a qualidade da execução da atividade profissional. Quanto mais tempo nós passamos praticando, porque não é só de formado. Tem gente que forma e fica sem contato aquilo que se formou e perde o conhecimento. Mas para quem continua praticando, a gente vai melhorando com o tempo. Isso é uma realidade. E esse critério, que certamente eu não verei, mas eu acredito muito na educação modularizada. Nós temos ciências complementares, como a ciência da saúde. E eu acredito que se nós fizéssemos, como, por exemplo, vou citar um exemplo que a França fez, no chamado ensino andragógico, andragogia, o ensino de adultos e de profissionais. Nós teríamos condições de criar um sistema de modularização de conhecimentos que a gente colocasse profissionais de diversas áreas, como, por exemplo, o farmacêutico, o enfermeiro, com ciclos de complementação de conhecimentos para levá-los mais facilmente e qualificá-los para uma outra ciência que seja defasada e aqueles que tenham vocação para aquela ciência. Como, por exemplo, nós ficamos aqui falando da nossa escassez de profissionais médicos, não temos especialistas, piorou, né? Até que o clínico a gente tem uma oferta maior, mas especialistas menos, e nós temos que passar por um processo lento de pegar um menino de 17 anos e torná-lo um médico em 6 anos, mais 2 anos de uma determinada residência, até 4 anos de uma residência, dependendo da residência, que sejam subespecialização, por exemplo. A gente chega a 12 anos para formar um profissional. Maravilha. Esse é o processo. E precisa, sim, ser longo. E não precisa ser lento, mas precisa ser longo em termos de tempo, porque o conhecimento ele vai sendo absorvido aos poucos. Agora, eu tenho muitos profissionais que já têm uma experiência e conhecimentos múltiplos e que a gente poderia modularizar a formação e dar conhecimentos adicionais a esses profissionais para que atendessem essas áreas escassas. Mas eu não vejo isso acontecendo. Sabe quem eu vejo fazendo isso? As instituições particulares, como, por exemplo,
A gente pensa aí, ó, uma universidade particular aqui determinada de Rondônia, abre lá vagas para formação de profissionais médicos, por exemplo, não necessariamente seja esse. E aí, a Luísa, que já é enfermeira, ela diz, eu quero uma segunda graduação. Como, por exemplo, eu estou fazendo isso já na minha meia-vida. Eu estou fazendo isso porque conhecimentos que eu quero adquirir. Então tá, Luísa, você já tem uma qualificação, então você já tem conhecimento. Venha cá, traga o seu histórico, seu diploma e suas ementas. Nós vamos fazer aproveitamento de disciplinas. Essa disciplina tem até 70% de semelhança, você já estudou, então aproveita. Não tem, não aproveita. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de blocos de conhecimento, de modularização do conhecimento. Que conhecimentos durante um curso de saúde um profissional já aprendeu? Quais são os conhecimentos ausentes? E não é organização por disciplina, mas é por módulos, blocos de conhecimento. Neste outro curso, não. O cara estudou, por exemplo, microbiologia. Ele fez uma inserção teórica neste curso. Ele foi lá para o curso, vamos pensar, curso de fisioterapia, por exemplo. Ele fez microbiologia básica com teoria, mas ele não passou para microbiologia laboratorial. Então, se a carga horária é de 100 horas, que esse cara consiga eliminar aquelas 60 horas, 120 horas, ele consiga eliminar aquelas 60 ou 80 horas que ele já tem conhecimento, e não é eliminar a carga horária, mas já é uma teoria que está consolidada, ou fazer uma revisão de conhecimento para ele se apropriar melhor, fixar aquele conhecimento e ir só para a prática. E nós não temos um programa educacional que atenda isso, principalmente em áreas escassas, como, por exemplo, não é só medicina, aqui nós estamos falando de saúde, mas na área de tecnologia também. Então, não faltam profissionais de tecnologia, mas a gente não consegue muito associar esse módulo de conhecimento. Nós temos técnicos que têm conhecimento amplo sobre determinado assunto. Por que o cara precisa passar por aquele conhecimento novamente? Não. Então, este processo educacional também precisa ser revisto no Brasil e que alguns países já estão fazendo. E isso impactará diretamente no que nós estamos falando aqui sobre a gestão do serviço de saúde, que é uma oferta maior, mais qualificada, uma oferta mais qualificada e em maior número de mão de obras para a gestão de saúde. E é isso que o Adalberto coloca aqui. Parece que existe uma questão de egos. Um médico não pode ouvir a opinião de um enfermeiro que está lá dentro do sistema de saúde 10 anos. Mas não são todos os profissionais, tá? Eu que passei uma parte da minha vida dentro de hospitais, a gente vê que tem profissionais, e principalmente profissionais que quanto mais sabem, menos arrogantes eles são. Eles têm uma humildade quanto ao conhecimento. E eu tenho muita dúvida quanto aos profissionais arrogantes no conhecimento, porque nós sabemos, quem sabe realmente sabe, quem não sabe nada. E não é porque é um chavão filosófico aí. Não, é porque a gente não sabe nada. Quando você vai estudar filosofia do conhecimento, teoria do conhecimento, você vê que nós temos, no mínimo, uma classificação básica, 3 tipos de conhecimento, que é um conhecimento por contato, um conhecimento prático e o conhecimento proposicional. Eu ando de bicicleta. É prático. Eu fiz aprendendo. Eu conheço minha mãe. É por contato. Eu já tive contato primeiro e eu tenho conhecimento de proposição. Se eu testo uma hipótese A com B e aquilo é verdade, uma verdade estatística ou científica, esse é um outro tipo de conhecimento. Então, o conhecimento é limitado em qualquer ciência que a gente atua. O meu conhecimento é limitado, o seu é limitado. Essa arrogância pelo conhecimento ou por profissões ainda é coisa de país subdesenvolvido, tá? Que aí nós precisamos criar classes, porque estratificando a classe de pessoas é mais fácil a gente construir níveis. Não tem a classe dos humanos, não tem a classe dos profissionais de saúde. A gente precisa sempre criar subclasses. E isso é um desafio para o gestor. É um desafio muito grande, principalmente trabalhar com a motivação das equipes
quando existem essas divergências tão grandes, salariais, de tratamento. Isso é um grande desafio. Eu estou olhando aqui os chats para a gente chegando por... Vamos ver aqui a última fala. O Rogério de Buritis diz: acho que deveria ter leis obrigando que todos os municípios e estados tenham, no mínimo, 4 técnicos e tenha nível superior com qualificação dentro da carreira, e isso obrigando a atualização. Pois é, a educação continuada, né, Rogério? Que a gente... como um princípio básico do SUS, a educação continuada é um princípio elementar. Só que nem sempre isso acontece. Por quê? Quando que eu coloco o meu profissional para estudar? Não coloco. Ele estuda por conta própria. Não sei, posso estar errado, mas pergunta, e eu vou falar da Luísa, porque ela participou intensamente aqui e ela disse que a formação dela é enfermeira. Mas quantas horas o município da Luísa tira ela de dentro do ambiente de trabalho e coloca ela para estudar por conta do município? Ou a Luísa estuda nas horas de folga dela? Né? Isso é um problema sério também no desenvolvimento humano. Porque vai quem tem um interesse pessoal, já que o município não cede para que todos se qualifiquem. E parte da nossa carga horária de trabalho deveria ser dedicada à educação continuada, né? E quando você tem um gestor que não prioriza isso, isso piora. Como a Luísa disse, olha, eu via lá nas unidades básicas de saúde trazer todo mundo e dar formação para os nossos técnicos, para os nossos ACS. Ok, bacana, mas é um gestor que se preocupa com a educação da sua equipe. E quem não se preocupa? Fica muito nessa discricionariedade de quem faz, e que não deveria ser discricionário. E há uma concordância, Rogério, com a sua fala, e dizendo, nós já temos a obrigação legal. Falta a implementação nas nossas práticas de trabalho na gestão de serviços de saúde. Até porque a deficiência faz com que isso aconteça. A deficiência de número de profissionais ou a ineficiência da gestão. Porque muitas vezes você tem número de profissionais mais ociosos, né? Profissionais ociosos dentro da unidade de saúde, seja ela qual for, uma unidade básica, uma unidade hospitalar. A Juliana coloca... para além da relação médico-paciente, Juliana, e pior, essa sua colocação é excelente, pior que isso é uma condição tão arraigada na nossa sociedade, que não precisa só mudar dentro das unidades de saúde, a gente precisa mudar na sociedade. A visão de equipe multidisciplinar é um princípio básico do SUS. E por que isso? Porque nós devemos olhar para o ser humano na sua função holística. É emocional, é fisiológico, é físico, é espiritual, e eu não estou falando de religião. A gente fala hoje de espiritualidade na gestão, e ninguém está falando de crenças religiosas propriamente dito, não é da religião A ou da religião B. A gente está falando do ser humano no seu sistema mais completo. E essa é uma visão do SUS, a equipe multidisciplinar. E tirar essa centralidade, porque a gente compromete o profissional. Muitas vezes o paciente só quer conversar com o médico e ocupa uma consulta que deveria ser com o psicólogo, né? Isso é crítico e é grave. Então, Juliana, a sua fala é uma reflexão importante que você coloque e que vocês, como gestores, precisam pensar nisso também. E aí, lá no acolhimento, numa unidade básica de saúde, precisa ter profissionais qualificados até para conseguir compreender isso e fazer um direcionamento adequado para o profissional, adequado ao atendimento. Gente, então agora, olha, 20h41, nós estamos aqui há 1h35 falando. Comprovadamente, nós já temos alguns estudos dizendo que, neste ambiente virtual, quando nós passamos de 1 hora falando sobre a mesma temática, aquilo já se torna infrutífero. Já se torna... Porque a nossa capacidade de absorção vai reduzindo ou nós vamos perdendo o interesse pela repetição que acontece. Nós começamos a falar mais do mesmo. Então, nosso interesse nós vamos perdendo a atenção. Então, eu espero
que nessa noite a gente tenha conseguido trazer pelo menos provocações. Eu não vim aqui com a intenção de trazer ensinamentos e reinventar a roda ou resolver os problemas da saúde do município de vocês. Mas a intenção era trazer reflexões que levassem vocês a pensar sobre os gargalos que a nossa saúde pública ela evidencia, onde estão os nossos grandes problemas de saúde, nas nossas unidades municipais, aí, os nossos entes municipais, e que, acima de tudo, vocês pudessem se engajar em torno desse tema, aqueles que já atuam na gestão da saúde, ou que têm contato com a saúde, como quem foi agente de saúde, os enfermeiros, os farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, quem tiver por aí de outras áreas, mas também levar quem não é da gestão de saúde a refletir, porque nós, na administração pública municipal, como municípios são, de forma geral, no Brasil, muito pequenos, entes muito pequenos, a probabilidade de você, como um servidor público, como um agente político, transitar em várias áreas é muito grande. Então, independente de hoje, você está numa secretaria de planejamento, você está numa secretaria de obras, um momento ou outro você pode ser requisitado a contribuir com a gestão da saúde do seu município, ainda que indiretamente. Então, você ter essas reflexões, trazer essas reflexões para a sua vida profissional, acho que é muito relevante. E essa era a minha intenção. Não fazer uma distinção entre quem está diretamente vinculado e quem nunca teve contato direto profissional, somente como usuário, à gestão de saúde. Então, a gente procurar caminhar ali num patamar que todos consigam se apropriar de alguma reflexão e, acima de tudo, sair daqui com pretensões de contribuir aí no seu município. E espero ter conseguido isso na aula de hoje. Então, para finalizarmos, eu abro aí o espaço para vocês. Quem quiser falar, fique à vontade, pode abrir o microfone para a gente fazer o fechamento da aula. Eu vou esperar vocês, quem quiser manifestar, claro, livre manifestação, e depois eu farei o encerramento desse nosso encontro hoje. Luísa, pode falar. Eu acho que você é a primeira da fila, tá? É isso aí. Quero ser assim, grata, né, pela aula, professor, porque realmente falar sobre gestão é a minha praia, até porque eu sou formada em administração também. Então, e tem uma pós já de gestão em saúde pela Unir, que é assim formidável e, enfim, é sempre muito maravilhoso. E ver que os colegas possam aprender quando estiver lá fazendo, né, o seu trabalho como gestão, estão aprendendo um pouco mais sobre a área da saúde, até porque eu sou enfermeira, né? E isso é muito gratificante ver essas aberturas de novas mentes, né, chegando no setor público e poder fazer uma transformação aonde quer que ele esteja, em que lugar ele possa ocupar e que cadeira ele possa estar. É sempre um desafio, quero dizer que todos nós, profissionais, vamos ser sempre desafiados por pessoas, às vezes, que não têm tanto conhecimento do que poderia ser melhor realmente se fizesse uma boa gestão, um bom planejamento, e isso é maravilhoso. Muito obrigada pela aula e a todos os colegas que contribuíram também. É maravilhoso. Eu espero encontrá-los outras vezes, né? Por aqui nas aulas aí de gestão da saúde, que realmente o SUS é muito bom. Ô, Luísa, nós é que esperamos você aqui, contribuindo com a disciplina e trazendo os seus conhecimentos práticos e acadêmicos para dentro da disciplina. Muito obrigado por suas contribuições. Obrigado a todos vocês aí que manifestaram no chat, que nem todos a gente consegue ver aqui no tempo real. Opa, aqui tiveram algumas manifestações sobre a finalização da aula. Muito obrigado a vocês aí pelas palavras. Isso motiva a gente, claro, a oferecer o que a gente tem de melhor, e eu espero ter conseguido trazer
aqui para vocês. Então é isso, gente. Agora 20 horas e 47 minutos. Nós vamos finalizando aqui a nossa disciplina, esse nosso encontro. Nos próximos encontros, pelo que eu vi, são organizados por polos, mas quem quiser participar será muito bem-vindo, ou bem-vinda. Eu não sei como é o controle, o limite de alunos também, a gente tem isso, o professor Dercio está aí, ele vai orientar vocês, mas se tiver disponibilidade, vai ser muito bom encontrá-los novamente. Foi um prazer conhecê-los, ter esse contato mais próximo, e dizer a vocês que eu desejo muito, muito sucesso para vocês aí no andamento do curso, mas acima do curso, colocar a vida prática de vocês e as contribuições que esse curso possa representar aí na vida e no profissional e nos municípios em que vocês estão. Uma boa noite a todos, agradeço a vocês pela participação, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Um grande abraço.